Olá, borboletinhas! Eu sou Nábia Azul, taróloga, cartomante, adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho o propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É uma mensagem de energia ampla, intuitiva, então abraça aquilo que casa com o seu momento. E, claro, coloque em prática a mensagem que o oráculo vai te passar, combinado? Hoje, segunda-feira, eu vou tirar uma cartinha do Tarô das Bruxas, uma cartinha do baralho cigano e, se sobrar tempo, a gente vai pro oráculo dos dragões ou oráculo das intenções, combinado? Então se concentra, pensa em uma questão que você precisa de um direcionamento ou simplesmente deixa a sua energia fluir para o conselho para esse momento, tá bom? Vamos lá, Tarô, por favor. Qual carta conselho para o nosso dia? Tarô, vamos lá, por favor. Eita, pulou. Geralmente eu não aceito, mas vou deixar aqui, porque ela foi muito educada na hora que pulou. Vamos lá, Tarô, por favor. Qual carta conselho para o nosso dia? Parece que ela está querendo conversar alguma coisa com a gente. Vamos ver. A carta conselho do dia vem um pajem de espadas. Opa, tem alguém com a cabeça muito confusa, um 2 de paus aqui no fundo do deck, alguém sem saber como caminhar, como se planejar para tomar alguma decisão. É como se houvesse muita turbulência mental que está precisando de um pouco de respiro. A gente não consegue tomar decisões, se planejar para seguir, para fazer o que a gente deseja quando a cabeça está confusa. Às vezes é necessário a gente respirar, se dar um tempo de pausa, para quando aquela confusão, aqueles pensamentos acelerados diminuírem, a gente conseguir tomar as decisões que a gente quer. Então, nesse momento, ainda nem abri a cartinha que quer conversar com a gente, eu já vejo que é necessário um pouco mais de conhecimento a respeito daquilo que está te deixando com a cabeça confusa, antes de seguir, antes de dar o próximo passo. Eu vejo que em períodos de confusão, a gente precisa primeiro respirar, entender um pouquinho o que está acontecendo, aprender um pouco mais o que essas confusões estão querendo trazer para a gente, para depois a gente se posicionar. É um período onde a gente fica ouvindo muita opinião de todo mundo, a gente se render a falas complexas ou até mesmo entrar em alguns conflitos por uma comunicação torta, não vai levar a gente a lugar nenhum. Olha, a carta que pulou aqui é um 5 de cálices. Pode ser que tenha alguém aqui na leitura que esteja muito apegado a algo que deu errado, muito arrependido, chorando pelo leite derramado, né, que o 5 de cálices fala, alguém muito preso a alguma coisa do passado que aconteceu, e isso tá deixando a mente muito confusa, isso tá fazendo com que a pessoa dê ouvido a outras pessoas, ou a questões muito negativas a respeito de algo ali, e que nesse momento alimentar isso vai fazer mais mal do que bem. É necessário entender que às vezes, situações não dão certo, porque às vezes a gente age por impulso, às vezes a gente age de acordo com com a visão que a gente tem daquele momento. E quanto mais a gente se cobra a respeito do que foi feito, do que não foi feito, mais existe tortura e prisão no nosso caminho. É como se a gente não conseguisse se sentir bem para caminhar para frente. Mas eu tenho 5 de cálices aqui na mesa que pulou educadamente na leitura, falando que às vezes a gente está tão confuso emocionalmente, mentalmente, que a gente não permite perceber que dá tempo de limpar o fogão, que dá tempo de tirar o leite que derramou e tentar de novo. Então essa energia vem falando o seguinte: calma, o que deu errado, deu errado. Não entra em confusão mental. Não entra em turbulências que te impeçam de fazer aquilo que você realmente quer fazer. Então, é momento de você entender o que o meu coração está pedindo nesse momento. O que o meu coração está dizendo para mim nesse momento. E, depois que essa turbulência mental passar, depois que você entender o que é bom, o que você quer de fato,
e avaliar que ainda existem caminhos para resolver essa situação, aí sim agir. Eu vejo uma pessoa aqui, principalmente nessa energia, sofrendo. Um pajem de espada junto com o 5 de cálices é uma pessoa sofrendo por confusões mentais, por visões distorcidas da situação. E a leitura vem falando assim, respira. Sabe aquele momento que a gente... Vou usar o exemplo do leite porque tá vindo muito forte na minha mente agora. Sabe aquele momento que a gente colocou o leite, esqueceu ali ou então vacilou, o leite derramou e entra naquele desespero, putz, sujei o fogão todo. Eu vejo uma pessoa nesse desespero aqui, putz, fiz uma cagada. Putz, fiz algo de uma forma que não era para ter feito. E agora eu tô com a minha cabeça confusa, se eu solto isso, se eu mantenho isso, eu não tô conseguindo me desprender dessa vibração. E a leitura vem pedindo assim, respira, calma, nem tudo tá perdido. Ainda tem como consertar as coisas. Mas você não vai conseguir consertar as coisas se a sua mente continuar te cutucando pro aspecto negativo das coisas. Se você der brecha, abertura, tanto para pessoas que podem estar falando de forma negativa a respeito de algumas coisas, quanto para conselhos negativos, quanto para sua visão negativa de si mesmo ou das situações. Então, nesse momento, entenda que o problema já aconteceu. Vê o que ele te trouxe de aprendizado. E quando você se sentir seguro para resolver, dê um passo. Dê um passo com coragem, com foco, com determinação. Dê um passo com amor. Aqui eu vejo alguém muito reprimindo muitas emoções, reprimindo muito aquilo que sente, criando uma resistência, uma barreira para simplesmente se permitir sentir, simplesmente falar assim, estou sentindo, ainda sinto. E aqui a leitura vem falando, não é problema sentir. O problema é deixar que confusões e inseguranças mentais te impeçam de olhar o lado positivo, de que dá tempo de limpar o fogão, dá tempo de... ainda tem leite na geladeira para ferver. Então, para de ficar revivendo aquilo que não deu certo. Para de ficar revivendo a parte ruim daquilo, se cobrando, se punindo ou até mesmo olhando tudo de uma forma negativa. É momento de você olhar também as possibilidades que ainda tem naquela situação. É momento de você se permitir sentir aquilo que o seu coração está querendo sentir. É meio profundo isso que eu estou falando, mas é como se você precisasse amadurecer um lado aí, que esse apego, essa dor tá querendo cutucar. Então, como um pajem de espadas aqui na mesa vem falando, calma, respira. Não entre em confusão mental. Agora é hora de você acalmar a mente. Putz, o leite sujou aqui no fogão. Agora eu vou respirar fundo, vou esperar eu voltar para minha órbita, vou pegar um paninho, vou limpar e vou colocar para ferver um novo leite, agora com mais maturidade, com mais atenção para aquilo dar certo. Então, se tem alguma confusão mental aí relacionada a uma situação que você já deu como perdida, eu não vejo isso perdido. Eu vejo que há necessidade de consertar algo com maturidade, sem dar ouvidos à turbulência que está na cabeça. Sem dar ouvidos àquelas vozinhas negativas que ficam falando sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos medos. É momento de olhar para frente e falar assim, poxa, eu tenho as ferramentas necessárias para consertar isso aqui. E eu posso consertar. Ok? Deixa eu ver o que o baralho cigano tem para falar pra gente nesse momento, por favor, baralho cigano. Árvores, que fala sobre as nossas raízes, sobre a nossa estrutura. Livros. E chuva, que é a carta do buquê, das transformações, da felicidade e a carta da segurança. Entenda mais a respeito do seu poder, das suas raízes. E quando eu digo isso confia mais em você. Confia mais no que você sente. Confia mais no seu poder de conseguir resolver as coisas. Que a vida pode te surpreender
que a vida pode te dar um presente, que ainda tem formas de, com o seu poder, com a sua maturidade, fazer aquilo florir. Então, é a mesma mensagem do tarô de uma forma um pouco mais romântica, falando que você já está pronta, você já está pronto para ferver de novo leite, para fazer as coisas darem certo. Porque você já aprendeu bastante da dor, da confusão que aquilo te trouxe. Não acredite que está tudo perdido, porque a vida pode te surpreender, mas principalmente confie em você, no seu potencial e na sua estrutura para fazer aquilo dar certo, e aquilo dará certo, ok? Hoje a leitura tá um pouco mais profunda, mas adequa a sua situação aí, tá? Adequa do que você precisa de um aconselhamento nesse momento. Deixa eu ver o que o oráculo das intenções tem para falar para você nesse momento. Vamos lá. Se abra. O livro fala muito da nossa abertura. Se abra mais para a situação de uma forma honesta para si mesmo. Coloque para fora aquilo que está doendo, sem se render à confusão mental de achar que ao fazer isso tudo dará errado. Pelo contrário, se abra de uma forma onde eu confio o suficiente em mim e eu confio que ao fazer esse movimento eu não estou sendo frágil, eu não estou sendo vulnerável. Eu estou me abrindo como um salto de fé, de acreditar que eu tenho potencial de resolver isso. Eu tenho potencial de dar certo nisso. E dará, tá? Deixa eu ver o que o oráculo das intenções tem para falar nesse momento, por favor. Vem muito uma mensagem de nem tudo tá perdido. Calma, não se desespere. Plenitude. A plenitude da vida é viver o momento do agora, que bem vivido vale mais que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe que o futuro chegue no momento certo. Essa carta vem falando assim: aproveita o momento presente, sem ficar preso à dor que te causou algum problema. O futuro ainda tem caminhos para dar certo, mas é você se sentir seguro, segura, pleno nesse momento que vai te trazer a estabilidade necessária para fazer as coisas darem certo. O que deu errado veio para curar sombras em você. Essa é a carta da sombra. Acolha a sua sombra. Na escuridão ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite enxergamos as estrelas. Houve alguma coisa aí que deu errado, mas não foi porque está tudo perdido. Foi para você revisitar as suas sombras, os seus defeitos, os seus medos e inseguranças. E agora isso foi trabalhado. E agora você já está pronta, já está pronto para resolver isso, para dar vazão, para fazer isso dar certo. Então, não sei para quem que eu tô falando, não sei qual que é a sua questão, mas para de ficar revivendo aquilo que deu errado. E entenda que você já tem segurança suficiente para fazer aquilo dar certo. Então, confia no seu potencial, se abra para a situação e deixa a transformação vir, deixa a alegria vir, deixa aquilo prosperar, aquilo dar certo, porque ainda tem chances de dar certo. Você só não pode ficar preso às suas sombras, às suas inseguranças e principalmente aquelas vozinhas que vêm falando sempre sobre o que é errado, o que deu ruim, o que estava errado. Dá um pouco mais de ouvido àquilo que você sente. E aí você tem potencial de fazer dar certo, tá bom? Essa foi a energia do nosso dia, espero ter te ajudado. Te vejo na próxima leitura. Um grande beijo, fica com Deus e com a deusa. Tchau, tchau.